Embora esses textos estoicos tardios sejam fonte valiosas para saber mais da filosofia estoica, para obter informações acerca das ideias dos estoicos antigos, é necessário recorrer a relatos e citações em outros autores, autores que a miúde eram hostis ao estoicismo. Quem estuda a filosofia estoica inevitavelmente se deparará com obras ou passagens extraídas de obras dos seguintes autores antigos. É importante conhecer algo desses autores e de suas próprias tendências filosóficas para considerar o que dizem dos estoicos em contexto. Os primeiros estudos da filosofia estoica que sobrevivem são os de Cícero, datados do primeiro século antes da era cristã e, portanto, anteriores a Sêneca. Marco Túlio Cícero foi um estadista romano de família aristocrata. Como tal, foi educado desde cedo na retórica e na filosofia gregas. Ele estudou em Atenas e Rhodes, frequentando as aulas de Posidônio. Autor extraordinário, produziu um grande número de orações, cartas e obras retóricas, para além de um importante conjunto de obras filosóficas. Entre suas obras filosóficas, as que contêm estudos valiosos das ideias estoicas são Assuntos Acadêmicos, A Adivinhação, Deveres, As Últimas Fronteiras do Bem e do Mal, Destino, A Natureza dos Deuses, Paradoxo dos Estoicos e Diálogos em Túsculo. O incrível é que muitas dessas obras foram escritas em apenas um ano, no final da vida de Cícero, entre 45 e 44 antes da Era Comum. Juntas, elas constituem uma das fontes mais antigas e importantes para a filosofia estoica. Os estudiosos do século XIX a miúde menosprezaram Cícero como filósofo. Por isso pilharam as obras dele em busca de fragmentos de pensadores gregos anteriores, e tinham pouca consideração pelo próprio Cícero. Contudo, ele conhecia pessoalmente os melhores filósofos de sua época, e não resta dúvida de que tinha uma mente filosófica capaz. Suas obras filosóficas, mesmo quando tratadas primariamente como fontes de informação acerca do estoicismo, merecem ser lidas como ensaios bem elaborados e sistemáticos, em vez de meros compêndios das opiniões de outras pessoas. A corrente filosófica de Cícero era sobretudo acadêmica, isto é, cética, mas ele também era um pouco eclético. Embora ele certamente rejeitasse a epistemologia estoica, ele endossa a ética estoica em alguns escritos, ou no mínimo admira o ideal ético do estoicismo. Sem ser estoico, Cícero foi um espectador favorável à filosofia estoica e bem informado acerca dela. Plutarco de Queroneia, famoso por seu livro Vidas Paralelas, uma coleção de biografias de gregos e de romanos eminentes, também produziu um conjunto substancial de obras filosóficas, agora reunidas sob o título coletivo Obras Morais. Plutarco era um platônico e, em comparação com Cícero, muito hostil aos estoicos. Ao longo das obras morais, os estoicos são mencionados com alguma regularidade, mas em duas obras em particular, Plutarco concentra toda a sua atenção no estoicismo. Estas são Contradições Estoicas e Contra os Estoicos acerca das noções comuns. Nesses dois ensaios, Plutarco dedica seus esforços a mostrar os problemas e as contradições inerentes à filosofia estoica,
e para alcançar esse objetivo, cita extensivamente estoicos antigos, sobretudo Crisipo. Por conseguinte, Plutarco tornou-se ironicamente um dos mais importantes escribas de citações diretas de Crisipo, e assim, uma fonte importante para nosso conhecimento da filosofia estoica antiga. Há um terceiro ensaio de Plutarco que trata dos estoicos, que os estoicos falam mais paradoxalmente que os poetas, mas este é muito mais curto e, portanto, de menor importância. Outra fonte importante para citações diretas de Crisipo é Galeno de Pérgamo, autor médico famoso e prolífico. Galeno escreveu várias obras que examinam a filosofia estoica, um comentário ao Primeiro Silogístico de Crisipo e um livro que trata de Epiteto, entre outros, todos infelizmente perdidos. No entanto, entre suas obras remanescentes, há duas obras de especial importância para o estudo do estoicismo. A primeira é Doutrinas de Hipócrates e de Platão. Esta é um estudo detalhado de fisiologia e psicologia que tenta combinar teorias médicas antigas, segundo as quais a alma fica no cérebro, com a psicologia tripartida platônica. No processo, Galeno criticou tanto a afirmação de Crisipo de que a faculdade diretriz está localizada no coração, quanto sua psicologia monista. Para a segunda dessas críticas, Galeno recorreu ao trabalho de Posidônio e apresentou Posidônio como um estoico heterodoxo que rejeitou a psicologia de Crisipo. Galeno citou extensivamente esses dois estoicos, e no processo ofereceu-nos uma das discussões mais importantes da teoria estoica da alma da antiguidade a chegar até nós. Ele também preservou alguns dos trechos mais longos de Crisipo que chegaram até nós. A segunda obra de Galeno digna de nota aqui é sua Introdução à Lógica, que contém material útil acerca da lógica estoica. No entanto, até certo ponto, essa obra apenas complementa o estudo muito mais importante que Sexto Empírico forneceu. Sexto Empírico, provavelmente ativo por volta de 200 da era cristã, era seguidor da tradição filosófica cética que reivindicava a descendência do filósofo helênico Pirro, e portanto é conhecida como ceticismo pirrônico, para distingui-lo do ceticismo acadêmico. Ele pode também ter sido, como Galeno, médico. Suas principais obras são Os Esboços Pirrônicos e Contra os Professores. Essa última pode de fato consistir em duas obras diferentes. Os conteúdos destas duas obras espelham-se até certo ponto com a matéria dos livros 2 e 3 dos Esboços, repetida, em maior extensão e profundidade, nos livros 7 ao 11 de Contra os Professores. Sexto, é uma fonte importante para vários aspectos da filosofia estoica, mas é relevante sobretudo no que diz respeito à lógica estoica, pois existem poucas outras fontes. Seu estudo da lógica estoica encontra-se no livro 2 dos Esboços Pirrônicos e no livro 8 de Contra os Professores. Alexandre de Afrodísias ocupava a cátedra de filosofia peripatética aristotélica em Atenas por volta do ano 200 da Era Comum. É possível que essa fosse uma das 4 cátedras de filosofia que, segundo relatos, foram criadas por Marco Aurélio algumas décadas antes,
a recente descoberta de uma inscrição em Afrodisias, cidade natal de Alexandre, apoia isso. Alexandre escreveu diversos comentários às obras de Aristóteles, além de uma ampla gama de textos mais curtos. Hostil aos estoicos, Alexandre argumenta contra eles e no processo relata algumas de suas doutrinas em várias de suas obras. Duas de suas obras mais curtas se destacam como fontes importantes para o estoicismo: Destino e Mistura. O envolvimento de Alexandre com o estoicismo sugere que este permaneceu uma força intelectual séria em Atenas até pelo menos o ano de 200 da Era Comum. De fato, ao lado da cátedra de Alexandre em filosofia peripatética, havia também uma cátedra de filosofia estoica. As duas outras eram cátedras de filosofia platônica e epicurista. Presume-se que Alexandre participou de debates com o titular desta cátedra de filosofia estoica, e é provável que os estudantes pudessem assistir às aulas de mais de um titular de cátedra, se assim o desejassem. Muito disso é inevitavelmente especulação, mas a atenção detalhada que Alexandre dedicou às ideias estoicas sugere que o estoicismo estava longe de ser apenas o objeto de uma curiosidade leve por antiguidades. Uma das fontes mais importantes para o estoicismo é o livro 7 do Vidas e Opiniões de Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio. Em geral, afirma-se que ele viveu em algum momento do 3º século da Era Comum. Algumas vezes supõe-se que ele tenha sido epicurista, pois o livro final de seu livro Vidas é dedicado inteiramente a Epicuro, que é citado extensamente. Este último livro pode ter sido concebido por Diógenes como o ápice da história da filosofia a que ele apresentou aos leitores. O estudo que Diógenes faz dos estoicos baseia-se em uma fonte anterior que ele nomeia, Diócles de Magnésia. Estima-se que Diócles viveu no 1º século antes da Era Comum, embora essa data possa ser tão incerta quanto a de Diógenes. João Estobeu, um pagão tardio que provavelmente floresceu no século V da Era Comum, reuniu uma vasta coleção de material filosófico e literário para auxiliá-lo na educação de seu filho. Essa coleção, a Antologia, como os editores modernos a chamaram, contém várias fontes e fragmentos importantes relacionados ao estoicismo. De longe, o mais importante desses é o Epítome da Ética Estoica, Diário Dídimo. No entanto, Estobeu também é a fonte para o Hino a Zeus de Cleantes e os discursos de Musônio Rufo, para além de ter coligido uma série de outros fragmentos que relatam as opiniões dos estoicos. As ideias estoicas permaneceram vivas nas discussões filosóficas até o fim da Antiguidade. No ano de 529 da Era Comum, o imperador Justiniano ordenou o fechamento das escolas filosóficas pagãs que restavam em Atenas. Nessa época, é altamente improvável que alguma escola estoica ainda existisse. No entanto, uma escola neoplatônica, liderada por Damácio, ainda sobrevivia, e seus membros sentiram o impacto do decreto de Justiniano. Segundo o historiador Agátias, Damácio e os últimos neoplatônicos fugiram para a Pérsia, embora não tenham lá permanecido por muito tempo, e o destino deles depois disso permaneça um assunto controverso.
Um membro desse grupo de neoplatônicos itinerantes foi Simplício, autor de vários comentários importantes a obras de Aristóteles. Nesses comentários, Simplício relata a doutrina estoica em uma ampla gama de tópicos filosóficos, bem como o material de muitos outros filósofos anteriores, cujas obras estão agora perdidas. Simplício também escreveu um comentário ao Enqueiridion do estoico Epiteto. Esse comentário é único, pois é o único comentário da antiguidade a um texto estoico que sobreviveu. No entanto, o comentário está mais preocupado em desenvolver temas éticos neoplatônicos do que em explicar Epiteto em seus próprios termos. No entanto, atesta o fato de que Epiteto continuou a ser lido até o século VI da Era Comum. Simplício também relata uma gama de doutrinas estoicas em seus vários comentários a obras de Aristóteles. No entanto, em seu comentário às categorias de Aristóteles, ele observa que a maioria dos escritos estoicos não está disponível em seu tempo. Parece provável, então, que seu conhecimento do estoicismo para além de Epiteto derivou de relatos de segunda mão, como os comentários aristotélicos do neoplatônico do terceiro século, Porfírio, nos quais Simplício diz que há muita informação acerca do estoicismo.